O Lex Luthor é o maior inimigo do Superman e um dos maiores vilões da DC, e não é à toa. O cara é um gênio maquiavélico que vai sempre tentar levar vantagem em qualquer situação. Então você já parou pra pensar no que o Lex Luthor faria se ele estivesse no nosso mundo atual, que por sinal está rolando uma guerra de grandes proporções, como essa na Ucrânia? Qual seria o comportamento dele? Será que o mundo estaria mais ou menos seguro se tivesse o Lex Luthor? Se você quer teorizar e viajar nessa hipótese, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E se você se interessar por esse tema, saiba que eu já tenho um outro vídeo falando sobre o que os membros da Liga da Justiça fariam nessa guerra da Ucrânia. E eu abordo cada um dos membros da Liga. Se você quiser saber mais, é só ver o vídeo que estará na descrição e no card no final do vídeo. E se você quiser que eu faça um outro vídeo semelhante a esse com um outro personagem, é só deixar nos comentários e se inscrever para não perder quando eu lançar o vídeo que você pediu. E dito isso, vamos ao assunto do vídeo. As atitudes do Lex Luthor nessa guerra dependeria muito dos status dele no momento. Então eu vou levantar duas hipóteses principais. A primeira seria que o Lex fosse um milionário com tecnologia muito à frente do seu tempo. E esse é o Lex comum, o Lex padrão das HQs. E a segunda hipótese seria que o Lex Luthor fosse o presidente dos Estados Unidos, o que já aconteceu. Então vamos ver a primeira dessas hipóteses. Vamos considerar então que o Lex seja apenas um milionário. E para começar a entender o que ele faria, temos que ver o que é mais popular. O Lex Luthor é um cara que quer ser amado e admirado. O ego dele é enorme. Então, publicamente, ele apoiaria o lado mais popular. E por isso, ele diria estar ao lado da Ucrânia. Afinal, a maioria dos americanos e da mídia estão ao lado da Ucrânia. Qualquer pronunciamento diferente de um apoio à Ucrânia seria um tiro no pé para sua popularidade. E ele sabe muito bem disso. Agora, o apoio público é uma coisa, mas as ações dele seriam bem diferentes. Ele iria ver nessa guerra uma ótima oportunidade de lucrar, e de lucrar muito. Ele poderia facilmente financiar e vender armas para os dois lados. E ele venderia armas para a Ucrânia às claras, para todo mundo ver como ele é um cara exemplar. E ele usaria empresas fantasmas, contrabando e etc. para fazer parte das armas chegar à Rússia. E a intenção dele seria muito simples, seria fazer a guerra durar o máximo possível, pois quanto mais ela durar, mais armas ele vai vender e mais rico vai ficar. Então, se a Rússia estivesse vencendo, ele iria reduzir o fornecimento de armas para eles e dar mais armas para a Ucrânia. E se a Ucrânia estivesse vencendo, ele faria o contrário. Dessa forma, ele ficaria mais popular e mais rico. Seria uma baita estratégia. O Lex Luthor também faria uma coisa muito interessante. Ele certamente daria um like nesse vídeo. E você pode fazer o mesmo. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like porque ele ajuda demais. Então cogite fazer esse bem enorme para a gente. E dito isso, vamos ver como seria se o Lex fosse o presidente dos Estados Unidos. Nesse caso, ele faria o mesmo que os Estados Unidos estão fazendo hoje, só que de uma forma muito mais agressiva. Ou seja, ele financiaria pesadamente a Ucrânia. Ele também tentaria escalar o conflito. E se a guerra se espalhasse para a Europa inteira, seria ótimo. Dessa forma, a guerra iria ser extremamente longa e ele poderia vender as armas americanas não apenas para um país, mas para toda a Europa. E novamente, a guerra não seria no território americano, então para ele tudo bem. E depois da guerra, ele ainda poderia fazer um novo plano Marshall, que foi aquele plano econômico para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. E com esses empréstimos vultuosos, ele aumentaria e muito a influência dos Estados Unidos na Europa, e também fortaleceria a indústria bélica do seu país. E também não podemos desconsiderar a possibilidade dele fazer as duas estratégias ao mesmo tempo. Tá certo que se ele fosse o presidente, ele não poderia continuar à frente daquelas empresas. Porque, por lei, quando você tem um cargo público daquela importância, você não pode ter interesses privados.
como uma empresa que pode se beneficiar do seu cargo. Então, na teoria, ele teria que largar a empresa dele, mas ele teria como colocar um fantoche no lugar dele, para que ele possa, assim, agir como um presidente e também como dono de empresas. E aí sim seria o plano perfeito. Para ele, óbvio, pois ele teria o benefício das duas estratégias, se tornando mais rico, mais popular e beneficiando seu país. E só lembrando que eu não estou entrando no mérito e nem fazendo juízo de valor sobre as atitudes do Lex e nem sobre a guerra na Ucrânia. Eu estou focando única e exclusivamente no que o Lex faria. E é sempre bom deixar isso claro. E agora, respondendo aquela pergunta do início do vídeo, o mundo ficaria mais ou menos seguro com o Lex? E a resposta para mim é bem óbvia. O mundo ficaria menos seguro. Afinal, essas guerras iriam se prolongar mais e talvez se espalhar por outros países, o que já tornaria o mundo um lugar pior e menos seguro. Fora isso, o risco de um confronto nuclear aumentaria, e com isso, o dia do juízo final poderia estar próximo. E agora, só para terminar, eu queria saber qual a opinião de vocês. Vocês concordam comigo ou acham que o Lex agiria de forma diferente? Deixe aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. Também deixe nos comentários se você quiser que eu faça esse tipo de vídeo com outros personagens ou equipes. Por acaso, seria interessante pensar no que o Vandal Savage, as Amazonas ou até o Brainiac fariam? Eu acho que sim, hein? E a Ravenna, e o Senhor Destino, e o Adão Negro? Se quiser algum desses personagens, ou algum outro personagem também, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, se gostaram do vídeo, deixa aquele like porque precisamos dele para poder crescer. Também se inscreva e clique no sininho para não perder os próximos vídeos. Eu conto demais com todos vocês e até a próxima!